Tem volante titular do Flamengo pedindo para ir embora. Falo também sobre Vinícius Júnior, foi eleito o melhor do mundo pela FIFA. Davi Luiz fica ou sai do Flamengo? Trata sobre esses três assuntos e te atualiza também sobre a proposta que o Flamengo fez por Richarlison, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora te atualizar agora sobre o Flamengo. Tem volante titular do Fla pedindo para ser negociado. Eric Pulgar, chileno, cujo vínculo se encerra em 31 de dezembro do ano que vem, não quer renovar o contrato e mais do que isso, quer ser negociado na janela agora de janeiro. A alegação de que problemas pessoais o impedem de permanecer no clube. Vale a lembrança de que o Pulgar chegou a ter dificuldade de jogar algumas das últimas partidas, lutando por conta de uma depressão da irmã. Ele tentando fazer o possível e o impossível para que a irmã voltasse a ter uma vida normal. Isso pode ter relação com esse pedido do Pulgar. A grande questão é, o Flamengo é obrigado a aceitar? Não. Mas o rubro-negro vai topar esse pedido e mais? Quanto é que o Flamengo tem direito a receber, levando em consideração que o jogador tem mais um ano de contrato? Não dá para exigir uma grande quantia financeira, até porque o Pulgar chegou de graça ao rubro-negro, mas liberá-lo sem custos também não me parece muito lógico. Tem mais uma informação importante sobre o Flamengo. Rodrigo Paiva, que é diretor de comunicação da CBF, foi escolhido pelo BAP, novo presidente do Fla, como o cara para comandar o departamento de comunicação do Flamengo, e a negociação está acontecendo e deve ser confirmada nos próximos dias. Para de ótima notícia para o futebol brasileiro, Vinícius Júnior foi eleito nessa terça-feira o melhor jogador do mundo na temporada 23-24 em eleição da FIFA, o prêmio The Best. Mas Nicola, o Vini já não havia perdido o prêmio para o Rodri. São duas premiações diferentes. A France Football entrega a bola de ouro e aí quem venceu foi o Rodri. Agora a FIFA, em cerimônia fechada, elegeu o Vinícius Júnior como o melhor. A votação da FIFA tem quatro grupos que participam. Capitães de seleções, técnicos de seleção, tem também jornalistas e público em geral. Entre os treinadores, o Vini não foi eleito o melhor, mas no acumulado ele acabou levando esse prêmio e o Brasil volta a ter um representante como campeão, ou melhor, como o melhor do mundo, depois de 17 anos. O último havia sido o Kaká em 2007. São 6 brasileiros que já conseguiram essa honraria: Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Rivaldo, Romário e agora Vinícius Júnior. Com uma curiosidade, o Neymar, que tanto perseguiu esse prêmio e é mais jogador do que o Vinícius Júnior, nunca havia chegado a tal distinção. O Vinícius Júnior, durante a entrega do prêmio, disse, abre aspas, era tão distante que parecia impossível chegar até aqui. Era uma criança que só jogava bola descalça nas ruas de São Gonçalo, perto do crime. Poder chegar é muito importante para mim, fecha aspas. Só mais uma observação importante em meio aos prêmios e às escolhas: Lionel Messi, capitão da seleção argentina, não apontou Vinícius Júnior como o melhor. Para ele, Lamine Yamal do Barcelona foi o craque da temporada, seguido por Mbappé, com o Vinícius Júnior em terceiro lugar. Será que o Lionel Messi agiu com o coração ou ele foi com a razão? Achei que o Messi mandou mal demais na escolha. Bora mudar de assunto e falar sobre o futuro de Davi Luiz. O zagueiro de 37 anos de idade fica no Flamengo? Posso assegurar para vocês que a prioridade do Davi Luiz é permanecer no Fla. O vínculo se encerra em dezembro e se o Flamengo assinar com uma renovação, a tendência é que esse contrato seja estendido, prorrogado. Embora já dá para afirmar que o salário de R$1,5 milhão por mês, a que ele tinha direito até 31 de dezembro, está descartado. O Flamengo ainda não se decidiu. Felipe Luiz até deu esperança para o Davi em relação a essa renovação de contrato. Mas a palavra final vai ser de José Botto, novo diretor executivo de futebol do clube. Queria lembrar que o Corinthians já fez proposta ao Davi Luiz. Fabio Soldado gostaria muito de contar com o Davi na temporada que vem no Timão. O Vasco sondou a situação do Davi. Quaisquer outras negociações vão ser retomadas se o Flamengo não sinalizar com a permanência do atleta. Davi, como eu contei, 37 anos de idade, 36 jogos e 3 gols na atual temporada. Zagueiro mais bem pago do futebol brasileiro e da América do Sul, R$1,5 milhão por mês, mas isso dura apenas até o fim desse ano. Preciso te falar agora sobre Richarlison e Flamengo. O ex-jogador da seleção brasileira foi alvo de uma proposta pesada. De acordo com o UOL,
20 milhões de euros ou 130 milhões de reais para a contratação do centroavante, que já foi da seleção e hoje pertence ao Tottenham. Mas, também de acordo com a apuração do UOL, o Richarlison não teve aprovação no negócio pelo Tottenham. O clube inglês exige exatamente o dobro, 40 milhões de euros ou 260 milhões de reais. Um empréstimo está completamente descartado. Importante lembrar que o Richarlison não tem tido uma boa temporada, muitas lesões e quando joga não tem sido efetivo. Existe inclusive a especulação na Inglaterra de que o Tottenham busca um outro atacante para ser comprado agora na janela de janeiro, o que evidenciaria a chance de o atleta não ficar, o brasileiro que se recupera de uma lesão na coxa. E é importante destacar que esse é o primeiro grande nome para o ataque cogitado pela nova diretoria. Chegaram a falar em Roger Guedes, mas a informação verdadeira é de que o José Boto, o novo diretor executivo de futebol do Flamengo, não tem a intenção de contratar o Roger Guedes. Ele foi levantar informações e viu que o comportamento do Roger Guedes está longe de ser muito profissional. Só para arrematar em relação ao Richarlison, contrato com o Tottenham se encerra em junho de 2027 e nos últimos dias ele já havia sido procurado pelo Fluminense e também pelo Flamengo. Diante das cifras pedidas, dá para dizer que Richarlison no Brasil é quase impossível. Só para completar em relação ao rubro-negro, Fábio Coelho, presidente do Google no Brasil, será membro de um conselho diretor do Flamengo. Esse conselho vai reunir notáveis dos mais diversos cargos e esses caras vão se reunir com alguma frequência para ajudar com ideias e também com decisões. A saideira em relação ao Flamengo contar que o Ministério Público do Rio de Janeiro está investigando a mansão alugada pelo Pulgar, volante que pediu para ser negociado. Existe uma suspeita de lavagem de dinheiro que não conta com a participação do Pulgar, embora ele pagasse em dinheiro vivo 70 mil reais pelo aluguel da casa. Comprei uma garrafinha ótima, uma garrafinha térmica. Eu estou bebendo bastante água, eu estou fazendo regime, e a água é bom para quando você bebe muita água, ajuda o teu metabolismo e ajuda você a perder peso. Suspendi o uísque por esses dias, porque o uísque tem muita caloria, estou só na água. E aí comprei essa garrafinha, que é uma delícia. Eu boto água gelada dela de manhã, até de noite ela está geladinha. Paulo Flamengo. Renato, quero entender esse tipo de direção que vai ser imposta no Fla, a partir dos cargos, principalmente no futebol. Não é SAF, mas vai funcionar como se fosse. O que é isso? É o seguinte, Paulo, vou te explicar. O Flamengo vai ser gerenciado igual uma empresa. Não vai ter mais o vice de futebol que vai falar só sobre futebol. Não vai ter o vice de marketing que vai falar só sobre o marketing. O BAP vai formar um colegiado de vice-presidentes. E nesse colegiado serão discutidos todos os assuntos. O cara do marketing, se quiser dar uma opinião dele sobre futebol, ele pode dar nesse colegiado. Se o BAP vai levar à frente ou não, para o Boto é outra história. Mas então, as SAFs, as grandes empresas trabalham assim. Você pode até ter uma pasta com um nome, mas você discute todos os assuntos na reunião de diretoria. O BAP está tentando fazer isso. E ele vai, inclusive, querer acabar estatutariamente com o cargo de vice-presidente de futebol, com o posto. Porque no estatuto atual do Flamengo, uma série de vice-presidências são obrigatórias. Você tem que preenchê-las. E a de futebol é uma. Só que o BAP já está, antes mesmo de conseguir, que não é tão simples, a reforma do estatuto, ele já está querendo que funcione de uma maneira diferente. Funcione como é uma grande empresa. Então é por esse lado que eles dizem que vai funcionar como SAF, mas sem ter um sócio, sem ter alguém que injete dinheiro e passe a ganhar dinheiro do Flamengo. Jorge Lasperg. Salve, Renato. Ouvi no Flazoeiro que o BAP está trazendo o Dr. Runco. Sabe de algo? Ele operou meu menisco e eu saí andando do hospital no mesmo dia. Comigo foi a mesma coisa. Ele também operou no meu menisco e eu também saí andando do hospital. O Dr. Runco é um gênio. É um grande médico. Grandíssimo médico. É meu amigo. Eu conversei com ele hoje. Por zap. Não quis nem invadir de ligar. Oi, Dr. Runco. E ele me falou uma coisa que ele disse assim, Renato, até agora, muita especulação. Vamos ter calma. Vamos esperar o que acontece. O que eu acredito que ele possa estar falando? Talvez ele já tenha sido convidado, talvez já tenha até aceitado
Mas não. O BAP pode ter pedido para ele, não comenta nada até eu anunciar a diretoria inteira. Mas pode ser também que até agora isso tudo seja ainda só zum, zum, zum. Desde que eu dei a notícia de que o Tanuri ia ser demitido, já teve vários zum, zum, zums. Teve o zum, zum, zum de uma médica argentina, teve zum, zum, zum do Runco, teve zum, zum, zum de queria buscar um cara de fora para dirigir o departamento médico. Então, eu acho que nesse momento o mais importante é ter calma. Eu acho que o Runco é um nomaço. É um nomaço para dirigir o departamento médico. O vice-presidente médico do Flamengo. Que ele já foi, cargo que ele já exerceu. E é uma garantia de que o Tanuri será posto a pontapés de fora da Gávea. Porque se vier uma pessoa que não conheça a história do Tanuri, você ainda corre o risco, não vai correr o risco porque o BAP não quer. Mas você correria o risco do cara tentar ainda usar o Tanuri de alguma forma. Se for o Runco, o Tanuri vai sair a pontapé do Flamengo. Porque o Tanuri sacaneou o filho do Runco. O Tanuri entrou no Flamengo quando o Runco era o vice-presidente médico. O Runco se aposentou, o Tanuri assumiu o cargo de vice-presidente médico. Não sei nem se ele tem esse cargo ou é só gerente do tal centro de não sei lá o quê, alto rendimento, que de alto rendimento não tem nada. E o filho do Runco, ortopedista, cirurgião ortopedista como ele, trabalhava no Flamengo. Aí o Diego Ribas, teve um problema no joelho, precisava operar. O Guilherme, filho do Runco, disse, ok, eu opero. Aí o Tanuri disse, não, eu vou chamar um outro médico. Porra! Você tem um excelente ortopedista no seu grupo. Cirurgião ortopedista. E aí você começa essa prática ridícula de operar tudo com gente de fora. Porque o Tanuri não opera. O Tanuri não é cirurgião. O Tanuri não é ortopedista. Aí o Tanuri, o que ele faz? Ele sempre chama alguém de fora e acompanha. Só de bisolhão ali. É claro que o Runco está com ele por aqui, né? Então, o filho do Runco pediu demissão depois dessa história. Mas, por enquanto, insisto, são só rumores até agora. Não há nada confirmado. O Marcelo Ferrão diz que o Vene acabou de publicar que o Tostes não aceitou ser o CEO. Esquisito, né? Enfim. Não falta o que não falta gente lá para ser CEO. E outra coisa, gente, vamos falar com todas as letras. Esse cargo de CEO tem uma importância super relativa na maneira como trabalha os clubes de futebol. Esse Reinaldo Belotti, que estava de CEO até agora, a gente só via ele pegando a pontinha da camisa na foto de apresentação de um novo contratado. Fora isso, você não via ele fazer nada, falar nada, dizer nada. Muito provavelmente não fazia nada. Era um amigo do Landim, da época lá de Petrobras, BNDES ou BNH, não sei. Enfim, amigo que o Landim botou lá num cabide de emprego. Então, é claro que nessa situação atual do Flamengo, em que o BAP promete um profissionalismo absoluto, seria importante, sim, você ter um bom CEO. Até porque ele vai ter que gerenciar coisas do estádio, coisas do futebol. Quer dizer, ele é quem vai gerenciar o clube, como é que vai fazer, como é que vai trabalhar nessa gangorra. Mais dinheiro para o futebol ou mais dinheiro para o estádio? Ou igual? É uma função que eu acho que sim, deveria ter um CEO, sim. Mas se o Rodrigo Tosti, segundo o Vene está falando, recusou, provavelmente o Rodrigo Tosti vai ter uma outra posição. Talvez ele não queira ter um envolvimento tão grande, porque o CEO, de verdade, é para passar 24 horas no clube. É para pensar 24 horas é exagero, mas para passar o dia inteiro no clube e pensar no Flamengo em 24 horas. Às 24 horas do dia. Então, pode ser que ele queira uma outra pasta. Vamos ver, vamos esperar. O João Pedro Maia manda um primeiro superchat aqui e, em seguida, ele diz assim, Paquetá é cria do ninho, mas com essa questão das apostas é complicado e precisamos de um centroavante. Vamos ver como é que está a enquete. A enquete, rapaz, aí é aquela coisa, né? O pessoal
pessoal gosta do Paquetá. Passamos de 1.000 votos e o Paquetá tem 74% de preferência contra 26% do Richarlison. É uma vantagem espetacular até agora, né? Pelo menos até agora é. O implacável Ricardo pergunta: o que faltou para o Neymar ganhar esse prêmio? Faltou jogar como o melhor jogador, melhor do mundo. Na época do Neymar, no Barcelona, o Messi era melhor do que ele. Ele fez um ataque infernal, o ataque MSN, Messi, Suárez e Neymar, espetacular, mas ele não era o primeiro era o Messi. Eu acho até que ele ficava na frente do Suárez, mas o Messi era o Messi. Aí ele vai para o PSG para ganhar burros de dinheiro, rios de dinheiro, mas a missão esportiva era levar o PSG nas costas para ganhar uma Champions. Se ele tivesse levado o PSG a uma Champions, talvez ele tivesse sido eleito o melhor do mundo. Mas ele não conseguiu levar. Ele chegou até uma final, mas ele não conseguiu levar. E não conseguiu levar nem no momento em que o PSG tinha o Messi e o Mbappé juntos. Ali, para mim, foi a maior prova do fracasso do Neymar no PSG. Formou um trio de sonhos, Neymar, Messi e Mbappé, e não ganharam. Não chegaram nem perto de ganhar a Champions. Pulgar sai ou cumpre o contrato. O que você acha, RMP? Eu acho que ele vai acabar saindo, o Edgar. Deixa eu te explicar por quê. Esse novo agente, empresário do Pulgar, é conhecido por ficar remancheando as propostas de renovação para se aproximar do período em que o Pulgar pode assinar um pré-contrato com outro clube e 6 meses depois sair de graça. Ele é conhecido por isso. Ele já fez isso com vários jogadores no mercado. Diante disso, eu acho que o Flamengo vai preferir vender o Pulgar. Tem interesse, se não me engano, do Colo-Colo, ele parece também estar sentindo falta de ir para o Chile. Tá? Então, nesse caso, é melhor vender o Pulgar. Porque senão você vai acabar mantendo o Pulgar durante um ano, mas você vai perder o Pulgar de graça no final do ano, como o Flamengo acabou perdendo o Gabriel. Então, a sensação que eu tenho é que ele vai sair. Eu acho que ele vai sair. Entenda como está a busca do Flamengo por um substituto para Gabigol. Nomes foram levantados pela gestão de Landim, mas BAP é quem contratará o reforço. Richarlison é sondado e Roger Guedes, avaliado a saída de Gabigol, abriu uma lacuna no ataque do Flamengo, uma carência potencializada pela longa recuperação de Pedro, que deve retornar aos gramados perto do Mundial de Clubes de 2025. A diretoria de BAP, presidente eleito para o próximo triênio, mapeia o mercado em busca de um reforço. A posição é uma das prioridades. José Boto será o diretor de futebol e, mesmo antes de ser oficializado por BAP, trabalha nos bastidores para a escolha das contratações. Conversas constantes com Filipe Luís definiram as características do alvo para o ataque. Um atacante que possa jogar ao lado de Pedro, mas que também consiga disputar posição com camisa 9. Ter um atacante com essas características é um desejo antigo do treinador. Em conversas com a gestão de Landim, presidente em final de mandato, Filipe Luís já havia sinalizado o perfil do atacante que deveria ser procurado. O desejo foi reforçado ao futuro diretor técnico, que deu aval. A gestão de BAP tomou conhecimento de nomes monitorados pelo scout da atual gestão, de Rodolfo Landim. No geral, os 5 primeiros jogadores não foram aprovados e foram tratados como impossíveis pelo alto investimento que demandariam. Um desses nomes é Richarlison, do Tottenham. Recentemente, o Flamengo sondou a situação do jogador. O clube ouviu que o atacante não pretende retornar ao Brasil neste momento. Além disso, os valores envolvidos não atraem o Fla neste momento. A principal movimentação do Flamengo de BAP no mercado até o momento foi pelo atacante Roger Guedes. A nova diretoria fez contatos pelo jogador, mas ainda debate o investimento. O nome não é unanimidade entre os dirigentes. BAP é um entusiasta da contratação, mas Boto e Filipe Luís não têm o jogador como prioridade por questões táticas. O primeiro desafio para a nova gestão está diretamente ligado ao poder de investimento, a votação do orçamento para 2025. A administração de Rodolfo Landim apresentou o orçamento, com previsão de 20 milhões de euros, 127 milhões de reais, para compra e 30 milhões de euros, 191 milhões de reais, para venda, mas o documento não foi apreciado nos conselhos. Desta forma, a nova gestão trabalha com cautela até ter a definição da quantia que poderá ser investida. A partir disso, será traçada a estratégia de investimento, já que a temporada prevê 3 janelas de transferências.
O valor, naturalmente, poderá ser maior caso aconteça alguma venda.